A maioria das pessoas acredita que Júlio César é uma peça sobre a morte de um grande líder. O título parece confirmar isso. Júlio César, o homem mais poderoso de Roma. Esperamos ver a sua ascensão, a sua queda e o fim da sua história. Esperamos que a sua morte seja o centro da tragédia, o momento para o qual tudo se encaminha. Mas Shakespeare faz algo profundamente estranho. César morre no meio da peça. Não no final, não como conclusão, mas quando a história ainda tem de continuar. E a peça não termina com a sua morte. Continua. Os conspiradores continuam vivos. Continuam a falar. Continuam a tentar justificar o que fizeram. E, pouco a pouco, algo se torna evidente. A morte de César não resolve nada. Não traz ordem. Não traz clareza. Apenas abre um vazio. E nesse vazio, a peça revela o seu verdadeiro propósito. Porque Shakespeare não escreveu esta tragédia para nos mostrar como César morre. Ele escreveu-a para nos mostrar o que acontece depois. O que acontece na mente daqueles que cruzaram esse limite. O que acontece quando uma decisão não pode ser desfeita. E é nesse momento que compreendemos algo inesperado. Júlio César não é a história da morte de um homem. É a história das consequências de ter decidido matá-lo. Se Júlio César não é o verdadeiro centro da obra, então, quem é? A resposta não está no homem que morre. Está no homem que decide. Desde o primeiro ato, Shakespeare permite-nos entrar na mente de Brutus. Não entramos na mente de César. Não ouvimos as suas dúvidas mais íntimas. Mas ouvimos as de Brutus. Vemos o refletir. Vemos o resistir. Vemos o tentar convencer-se de que o que vai fazer não é ambição, mas sim dever. E isso muda completamente a leitura da obra. Porque Brutus não age por ódio. Não age por inveja. Não age por benefício pessoal. Ele age por uma ideia. A ideia de que Roma deve ser livre. A ideia de que nenhum homem deve concentrar demasiado poder. A ideia de que prevenir uma tirania pode justificar um ato extremo. E aí está o verdadeiro conflito. Não entre César e Brutus, mas dentro de Brutus, entre a sua lealdade pessoal, e a sua lealdade a uma abstração política. Shakespeare mostra-nos cada passo desse processo. Como a suspeita se transforma em argumento. Como o argumento se transforma em certeza. E como a certeza acaba por silenciar a dúvida. Nesse sentido, Júlio César não é uma tragédia política. É uma tragédia moral. Porque o protagonista não é o homem que cai sob as adagas. É o homem que levanta a sua, convencido de que está a fazer o que é certo. Há um momento na peça em que tudo muda. Não é o discurso, não é a conspiração, é o instante em que a decisão se transforma em ação. Até esse momento, Brutus ainda pode parar. Ele pode recuar, ele pode confessar as suas dúvidas. Ele pode escolher a lealdade pessoal acima do princípio político. Mas uma vez que a adaga é levantada, não há mais volta. E Shakespeare constrói essa cena não como uma explosão de violência, mas como um momento de revelação. Quando César olha para Brutus e diz, "Tu também", a tragédia já não é política. É humana, porque, nesse instante, o assassinato deixa de ser um ato estratégico. Torna-se traição, e a traição não é simplesmente eliminar um adversário. É romper um vínculo. É destruir a confiança que sustentava a ordem invisível entre as pessoas. Brutus acredita que está a salvar a República, mas não compreende que a ordem política assenta em algo mais frágil do que as leis. Assenta na lealdade, na confiança, na palavra dada. Quando esse vínculo se rompe, algo mais profundo se rompe com ele. E por isso, após o assassinato, nada melhora. Não há alívio, não há restauração. Apenas uma sensação crescente de instabilidade. Como se o próprio mundo tivesse sido desequilibrado por um ato que pretendia corrigi-lo. É nesse ponto que a obra abandona a pergunta: era necessário matar César? E começa outra mais inquietante: o que acontece quando a consciência justifica o injustificável? Os conspiradores acreditam que tudo está sob controle. Eles eliminaram o homem que consideravam perigoso. Proclamaram a liberdade, explicaram as suas razões ao povo. E, por um instante, parece que a história pode obedecer-lhes. Mas Shakespeare introduz um detalhe decisivo: Marco Antônio. Não como herói, não como vingador impulsivo, mas como alguém que compreende algo que Brutus não compreende.
que o poder não desaparece quando um homem morre. Apenas muda de mãos. O famoso discurso fúnebre não é apenas uma brilhante peça de oratória. É uma demonstração de como se pode moldar a percepção coletiva. Brutus fala de honra. Antônio fala as emoções. Brutus confia na razão do povo. Antônio compreende o seu ressentimento. E em poucos minutos, a ordem que os conspiradores acreditavam ter restaurado começa a desmoronar-se. A multidão transforma-se. A cidade desestabiliza-se. E a violência que se pretendia evitar regressa multiplicada. Aqui se revela a segunda grande ilusão da obra: acreditar que um ato pontual pode controlar um processo histórico. Bruto pensou que poderia intervir no curso do poder e detê-lo com um gesto decisivo. Mas Shakespeare mostra algo mais inquietante. Quando o equilíbrio é quebrado, o passado não é restaurado. O futuro é acelerado. E esse futuro já não pertence àqueles que iniciaram a ação. Até agora, lemos Júlio César como uma tragédia política e moral. Mas resta uma questão mais profunda. Por que Shakespeare escolheu essa história? Por que, no momento em que a escreveu, decidiu contar a queda de uma república antiga? Para o seu público, Roma não era apenas um cenário histórico. Era um espelho, um espaço seguro onde podiam observar conflitos que não podiam ser nomeados diretamente. Na Inglaterra de Shakespeare, o poder, a lealdade e a religião não eram assuntos abstratos. Eram questões que dividiram o país durante décadas. Houve rupturas, juramentos quebrados, antigas lealdades declaradas ilegítimas de um dia para o outro. E depois de cada ruptura, a clareza prometida não chegou. Chegou a suspeita, chegou a perseguição, chegou uma instabilidade que parecia não ter fim. Nesse contexto, a história de homens que traem um líder convencidos de que estão a salvar a ordem adquire uma ressonância diferente. Porque na peça, a traição não restaura a república. Desencadeia uma cadeia de violência que ninguém consegue controlar. A confiança é corroída. As alianças tornam-se frágeis. O medo substitui a certeza. E o resultado final não é a liberdade, mas um novo poder, ainda mais frio, ainda mais implacável. Shakespeare não afirma nada de forma direta. Não aponta o dedo. Não menciona o seu presente. Mas deixa que o paralelismo faça o seu trabalho. Roma poderia ser Roma, mas também poderia ser qualquer nação que tivesse experimentado uma ruptura radical com o seu passado. Qualquer sociedade que tivesse decidido que destruir o anterior era o preço necessário para construir algo novo. E a questão que atravessa a obra não é apenas política. É histórica. Pode uma comunidade trair aquilo que a sustentava sem desencadear forças que não poderá dominar? Pode romper um vínculo fundacional e esperar que a ordem permaneça intacta? Em Júlio César, a resposta parece clara. A traição não termina com o ato. Continua nas suas consequências. E essas consequências não distinguem entre motivos nobres e ambições ocultas. Elas atingem a todos igualmente. É por isso que a obra continua atual. Porque não fala apenas de Roma. Não fala apenas do século XVI. Fala de qualquer momento em que uma sociedade, ou mesmo uma pessoa, se convence de que uma traição é necessária para se salvar. De qualquer momento em que alguém decide que o fim justifica a quebra da lealdade. Que romper um vínculo é o preço inevitável da ordem. Nesse sentido, a figura de Brutus transcende a política. Aproxima-se de algo mais antigo. Daquela imagem recorrente do traidor que acredita estar a cumprir uma missão superior. Como Judas, convencido de que o seu ato responde a um desígnio mais elevado. Mas na peça, como na história, a traição não redime. Não restaura. Apenas deixa um vazio que ninguém pode preencher. Para mais clássicos, inscreva-se e deixe o seu gosto.